e ver se há uma relação direta entre o que ocorreu e o que eu disse. Não é um polícia pegar um blindado e rebentar um armazém, depois dizer a pessoa para saquear, e no dia seguinte dizerem o dono do armazém de que você foi saqueado porque o Venâncio convocou manifestações. Portanto, isso é totalmente falso. Portanto, este é o primeiro ponto que é preciso verificar. O segundo ponto, é preciso perceber uma coisa: se há algum prejuízo da economia e as pessoas estão preocupadas com quem está a prejudicar a economia, então vamos lá fazer uma análise muito global da coisa. Qual é a dimensão do prejuízo de economia que foi feito, por exemplo, com esta governação, com este regime? Alguém está preocupado com isso? Qual é a dimensão disso? Por exemplo, só o serviço da dívida que nós temos com, ainda bem, vocês aqui do CIP têm muitos artigos sobre isso. Toda a gente sabe ou devia saber que as dívidas ocultas, não é? Nós estamos a pagar. Nós estamos a pagar as dívidas ocultas. Portanto, nós temos prestações a pagar. Só o serviço da dívida, das dívidas ocultas, alguém já imaginou cada prestação, quanto é que ela é e qual é o dano real que estão a atribuir a essas manifestações? E fazer um contrapeso entre as duas coisas. Ou então essa visão, uma visão seletiva, ou uma visão para obliterar, para escamotear aqueles que de fato ao longo de 50 anos destruíram esta mesma economia. Portanto, esta abordagem tem que ser feita. Às vezes há determinadas narrativas que são feitas justamente para fazer aquilo que eu chamo da cortina de fumo. Quer dizer, as pessoas sabem onde é que está o grande problema que existe na economia nacional, eles desviam, indicam uma outra razão para as pessoas esquecerem-se do que realmente tem colocado o país a afundar. Portanto, não é isso. E nós estamos nos manifestar exatamente por quê? Porque há uma percepção de quem está a destruir a economia. Então não querem que a gente veja as razões da manifestação. Querem apenas que se olhe a manifestação como o alfa e o ômega da desgraça que os moçambicanos estão a esquecerem de quem que profundamente tem prejudicado este país. Engenheiro, o que é certo é que mesmo sem anunciar as manifestações, há situações que vão acontecendo por todo o país, em alguns pontos. E isso faz lembrar de algumas palavras que disse aqui no podcast, que é provável que este governo não chegue ao fim. Entende também que... Concordo. Entende que... Estou de acordo contigo. Entende que estes pequenos focos de estabilidade vão acontecendo um pouco por todo o país, podem resvalar para um cenário quanto este? Sim, quer dizer, este governo chegar ao fim do mandato ou não, depende do próprio governo. Claro, eles têm a possibilidade de sobreviver se estudarem o momento, como se diz, fazer a correta leitura dos sinais, a perceberem-se para onde é que os ventos estão soprando. E apercebendo-se disso, saberem se ajustar para a direção e para a intensidade dos ventos. Significa isto o quê? Em termos concretos, significa assumir a postura, decisões e opções corretas em função do momento político, econômico e social em que o país se encontra. Eu gosto de usar este exemplo. A União Soviética, tão megaloma gigantesca que ela era, que parecia o maior império do século XX, e que depois não haveria nada que se comparasse à grandeza da União Soviética. Mas Gorbachev percebeu que havia chegado um momento histórico em que, se a União Soviética continuasse com a estrutura administrativa como um mini império que parecia, os danos que iam acontecer futuramente seriam extremamente graves, não só para a União Soviética, mas também para a Europa, que iam trazer problemas muito sérios para a Europa, e que haviam de haver problemas carnificinas tremendas, e desgraças tremendas que podiam acontecer na União Soviética. Gorbachev, quando se apercebeu destes sinais, tomou uma decisão de antecipação da tragédia. É quando ele vem com a ideia da perestroika. Então, eu digo, a Frelimo, neste momento, está mais ou menos no mesmo momento. A Frelimo está no momento em que ela não tem outra opção
se continuar com este tipo de política, senão uma implosão. Ela vai implodir, destruir-se por dentro. Então é importante que a própria liderança da Frelimo se aperceba disto e introduza uma perestroika na própria Frelimo. Que se não fizer isso, não tem hipótese de chegar ao fim deste mandato. Que liderar a Frelimo